Olá, está começando o podcast da Polivídeo. Eu, Mara Carvalho, em primeiro lugar, agradeço a sua companhia. E quem vai dividir o microfone comigo hoje é Chico Cofuri, esse jornalista e produtor de vídeo. Chico, Exatamente. Muito obrigada pela oportunidade da gente bater esse papo hoje com o nosso convidado ilustre, que é o simpático astrólogo João Bidu. A palavra é sua, Chico, fica à vontade. É isso aí, temos hoje o João Bidu com a gente, vai ser publicado nos 2 canais dessa vez simultaneamente e vai ser bem interessante. João Bidu é um cara super popular no Brasil, muito conhecido, e a gente vai saber de astrologia, da empresa do João, das atividades dele, é muito legal. Fica aí que você vai ter só coisa boa para assistir hoje. Gente, aqui é papo interessante, é isso mesmo, e com pessoas também importantes, assim como o nosso querido astrólogo e simpático João Bidu. Seja muito bem-vindo ao podcast da Polivídeo, é uma satisfação poder te receber aqui. Valeu, Mara, agradeço, Chico, estou aqui em casa, né? Sim. Ao lado de vocês, 2 grandes amigos, para a gente conversar sobre astrologia, sobre a vida empresarial, enfim, sobre tudo, né? Estamos aqui realmente bem à vontade. Agradeço o convite, tá? A gente que agradece, Chico. Eu já vou começar aqui, já cutucando, querendo saber então sobre astrologia. Sim. Nesse caso, João Bidu, até uma pergunta aqui. Como que você define... Olha, gente, você, porque ele já brigou comigo falando do senhor que não é, tá? Então, por isso. E não tem nem como, né? Nessa liberdade toda que nós temos, sem dúvida, essa sem simpatia. problema. Como que você define, então, a astrologia? Mais como uma ciência ou como algo, assim, inusitado? De que forma? E depois a gente quer entrar nesse campo. Não chega a ser uma ciência, não, né? A astrologia, na verdade, ela usa dados astronômicos e leva para o campo de previsão, do campo de energia, do campo de comportamental, né? Mas, na verdade, a astrologia não pode ser considerada uma ciência, não, tá? É mais uma arte, né? Porque você vê que muitas e muitas pessoas, no meu caso, por exemplo, não cursou nenhuma faculdade, etc. e tal, e através de livros tiveram conhecimentos, e isso cresceu cada vez mais depois que veio a internet. Então, realmente explodiu no Brasil o número de profissionais conceituados e de qualidade que falam sobre astrologia na internet. Então, realmente, não tem a ver com ciência, não. Ela usa dados científicos, mas de uma outra maneira, certo? Plutão existe, Saturno existe, Marte existe, e aí tem aquela briga da astronomia, porque a astronomia acha que Plutão tem a sua finalidade, tem o seu objetivo, e que não é bem esse que a astrologia trata. Mas o pessoal da astrologia, que é o meu caso também, a gente vê no Plutão, vê no Marte, vê no Mercúrio, essa conotação energética, espiritual, emocional. Interessante. Muita coisa, hein, João? E eu lembro de você no jornal, publicava, né, todo dia, né, as previsões, e começou até fazer no rádio, né, na Ouro Verde. Foi. E também no jornal. E o pessoal corre para o jornal de manhã para ver a previsão sem sair de casa, né, não sai sem ler. Né? Antigamente era assim, agora é na internet, né? Porque o jornal, infelizmente, na mídia impressa, e nisso daí também se coloca a editora Alto Astral, atravessa um momento realmente muito difícil, vamos dizer que está praticamente em fase de extinção, né? Só não se sabe quando vai terminar, mas que vai, infelizmente vai, porque o digital é muito mais fácil, né? Tá na sua mão, você não precisa pagar, quer dizer, tem que pagar, às vezes ver publicidade que você não queria ver, etc e tal, mas o digital realmente, e a garotada principalmente, né? A nova geração que vem vindo, já não tem contato com jornal, já não tem contato com revista, é tudo no digital. Isso que faz, não precisa ser nenhum astrólogo para fazer a previsão, que daqui a alguns anos vai ser só digital, né? Exatamente. Eu tenho uma pergunta assim do seu início de astrologia. Antigamente, o mais conhecido era o Omar Cardoso, né? Sim. No Brasil todo. Eu comecei inclusive com ele. Então, e depois dele, no Brasil, foi você, né? Mais amplitude. Jamais passou pela minha cabeça que isso iria acontecer, né? Porque, na verdade, eu comecei com o lado astrológico para apresentar o programa do Omar Cardoso. Eu não teria nada a ver de ser astrólogo, não tinha nada a ver. Até achei que não daria certo. Naquela época, o Tobias Ferreira, que criou o João Bidu, para apresentar o programa Bom Dia mesmo, do Omar Cardoso, na Jovem Ouro Verde.
E aí o João Bidu fez sucesso, mas como apresentador, né? Porque essa era a minha missão, ser a interface entre o Omar Cardoso, que mandava o programa gravado, e o público que interagia, que ligava, etc e tal, queria saber do signo. Aí depois sim, eu me encantei pela astrologia, no contato com o público feminino, mais compreensivo, muito mais cordial do que os homens mais que sensível. eu encontrava no futebol, que os caras xingavam: ô João, você é um pé frio, toda vez que você narra jogo, o Noroeste perde, não sei o que, aquela coisa toda de futebol, que é muita paixão, né? E lá na astrologia com as mulheres, eu tive um acolhimento realmente especial. Aquilo me deu uma luz e uma força a mais para eu começar a entender de astrologia, né? Também não visando a ser astrólogo, mas pelo menos ali, na lida da apresentação do programa, para eu saber algumas coisas. Aí o interesse foi crescendo, os conhecimentos também. Nisso, pimba, o Omar Cardoso sai da rádio, vai para a emissora concorrente, que era Bauru Rádio Clube. Aí eu fui jogado aos leões, né? Aí eu tive que ser astrólogo na marra. Aí toca aprender, toca estudar mais, e estou até hoje, né? E a astrologia, a gente não para de estudar, está sempre pesquisando. Não que a astrologia, na verdade, ela trabalha com um lado assim bastante fixo, que é o zodíaco, o giro do Sol, dos planetas pelo zodíaco, né? Mas sempre tem alguém que tem uma pegada nova, que descobre alguma coisa nova que você não falou ainda sobre o signo, e você gosta, você pode incorporar também ao seu trabalho. Falando sobre signo e falando de mulher, então já vou começar. Tá. Gostaria de saber então sobre o meu. Eu sou de 7 de janeiro. 7 de janeiro, Capricórnio. Capricórnio. Naquele tempo que eu comecei lá no rádio com o Omar Cardoso, então no começo eu não falava nada de astrologia, só apresentava. Depois eu comecei a falar. Aí o Tobias Ferreira, que era o diretor da rádio, que era amigo do Omar Cardoso, falou que o Omar Cardoso ia responder especialmente para Bauru. E eu pedi as cartas para as pessoas, para os ouvintes, né? 99% de mulheres, né? Para mandar suas perguntas, suas cartas, etc e tal. E naquele tempo tinha muito isso: fala do meu signo, fala do meu signo. Aí um dia eu cheguei no Tobias Ferreira e falei: Tobias, não aguento mais a pressão, porque a mulherada liga e cadê o Omar Cardoso? Cadê o Omar Cardoso? Aí ele pegou um anuário do Omar Cardoso, eu não sei nem que ano que era. E falou assim: vai lendo aí, fala dos signos aí pro público lá. E eu lia, simplesmente lia, né? E naquele tempo, as mulheres principalmente gostavam: fala do meu signo, fala do meu signo, como você fez agora de Capricórnio, né? Que normalmente é aquela pessoa muito séria, organizada, disciplinada, determinada, que coloca sempre a carreira e, vamos assim dizer, a parte profissional acima de outras coisas. Dizem até que Capricórnio coloca o trabalho na frente do amor. Muita gente reclama que Capricórnio nem sempre demonstra aquilo que está sentindo, tem uma certa dificuldade de expressar tudo aquilo que está sentindo. Mas isso evidentemente varia de pessoa para pessoa, mas a pegada de Capricórnio é essa, né? Ele representa no zodíaco a 10ª casa astral, que é o ponto mais alto, onde a gente realiza as nossas maiores ambições. Governado por Saturno, né? Que tem também o apelido de Saturno, porque Saturno é um planeta que não dá nada de graça para ninguém. Você tem que se esforçar, se aplicar, focar e ralar mesmo para conseguir as coisas com a influência de Saturno. Mas também essas conquistas saturnianas, elas são, vamos assim dizer, muito mais consolidadas, muito mais longas. Não são aquelas conquistas de Mercúrio, que é um planeta muito rápido, que você consegue hoje, daqui a pouquinho não consegue mais, perdeu, etc e tal. Não, com Saturno demora para você conseguir, mas quando você consegue, não vou dizer que seja para sempre, mas é por muito tempo. Uau! Olha, eu acho que ele já te conhece faz tempo, ele escreveu você. Agora, como nós estamos aqui, um homem e uma mulher, 50% de cada um, eu vou representar um número maior de homens, 50%. Virgem. 2 de setembro. Olha só, então, terra, né? Virgem com Capricórnio, porque virgem também é outro, né? Cri-cri, que é tudo belezinha, certinho, organizado.
critica aquilo que vê de errado. Virgem com Capricórnio é uma beleza, sem dúvida alguma. Ó, que entrosamento, hein? E Capricórnio é o paraíso astral de Virgem, né? O signo que representa a quinta casa astral. Você pode esperar muitas alegrias ao lado da Mara, né? Ei, beleza. Encontrei meu paraíso. Encontrou o paraíso, é. Produção, quer também alguma informação aí dos signos? Já aproveita. Vamos lá, seguindo Ó, mais algum signo. De 50% de homem vai para já 75% aqui, hein? Alguém quer saber qual são as datas de nascimento? O meu é 8 de abril. Felipe Arias. 8 de abril. Olha, não parece. Aparentemente Felipe, aqui. nosso editor aqui, competente, então. Que dia? 8 de abril. 8 de abril. Áries é fogo no parquinho, né? Pessoa que tem uma energia, muita força, muita coragem, às vezes vai com muita sede ao pote e aí pode acabar se afogando, né? Mas é muito vibrante, se relaciona com muita facilidade, mas o pessoal reclama muito desse lado nervosinho, desse lado estourado da pessoa de Áries, coisa que o Felipe aparentemente não é, né? Dá a impressão que ele é bem tranquilo, então talvez seja a influência da Lua ou do signo ascendente. Olha que interessante essa questão de influência para todos também, porque eu nunca tinha pedido para ver aí, realmente foi o encontro da minha personalidade. Perfeito. Gostei muito de saber. Tem mais um aqui, vamos ver se o Marcos também quer saber, que é o estagiário. 23 de agosto. O Marcos também é virginiano, só que ele é leão com virgem, ali na cúspide, leão com virgem, né? Ele tem um lado leonino, mas tem um lado virginiano também, a exemplo do Chico, que gosta das coisas certas, né? Higiene principalmente, preocupação com a saúde, é outra grande questão na vida do virginiano. E o Marcos tem também a lua em peixes, né? A lua em peixes da criatividade, porque peixes é sonhos, imaginação, né? Criatividade, da sensibilidade, intuição também bastante refinada, e ele tem o ascendente em Gêmeos, né? Gêmeos, que a sua lua que é Gêmeos. A lua em Gêmeos dá criatividade, esperteza, possibilidades de trabalhar na área de comunicação, e ele tem o ascendente em peixes, né? O ascendente em peixes é que dá intuição, criatividade, sensibilidade, inclusive para as artes em geral, não só para o ramo de comunicação, mas para as artes em geral. A pessoa que tem a influência de peixes sempre tem uma pegada muito boa. Muito bom, e não podemos deixar de falar do seu signo. De escorpião. Exatamente. Escorpião é um dos mais misterioso do zodíaco, né? Escorpião representa a 8ª casa astral, que é realmente uma casa assim enigmática. Ela nunca mostra, você nunca sabe exatamente o que pode acontecer, mas o que se sabe é que Escorpião e a 8ª casa astral estão amplamente relacionados a transformações que a sua vida passa, você querendo ou não, ou transformações que você pode levar adiante, que você tem força, tem coragem e dar uma grande mudança na sua vida. O renascimento, o renascer das cinzas, né? Como se fosse fênix. Escorpião é aquele que tira de um grande problema, de uma grande crise, uma ótima oportunidade para o sucesso. Nem todos os signos têm essa capacidade. Escorpião tem, mas em termos de sentimento, por exemplo, é um signo que também não demonstra muito. De certa forma, é um pouco tímido e também ele esconde um pouquinho o que está sentindo. É duro a gente descobrir o que está no coração do escorpiano. Olha só, podemos seguir um pouquinho mais aí? Porque às vezes o nosso telespectador, quem está nos acompanhando, vai ficar com essa vontade. E o meu? Se bem que também pode entrar em contato, né, João Bidu? Exatamente, claro, sem dúvida. Então vamos lá para mais um, pode ser? Pode. Podemos? Câncer. Câncer, olha, Câncer é o signo da emotividade também, o primeiro signo da água do zodíaco, né? Tem tudo a ver com emoção, com intuição, com sensibilidade. Câncer é um signo muito protetor, que adora cuidar, tanto que se diz que a canceriana é a mulher mais indicada para o casamento, porque ela adora constituir família, adora constituir o seu lar, cuidar dos seus filhos, né? Ter filhos é uma das grandes aspirações da mulher canceriana. Também tem boa criatividade, tem preocupação na parte financeira, de poupar, de não gastar, de sempre preocupar-se com o dia de amanhã. Este é o signo de Câncer. Uma pessoa também muito ligada às coisas do passado. Tudo que diz ao passado acaba refletindo na vida da pessoa de Câncer, que agora tem inclusive, né, uma influência muito poderosa. Desde o dia 9 de junho, Júpiter, que é o planeta da sorte e da prosperidade, entrou no signo de Câncer,
onde vai ficar 1 ano e meio. Então, uma influência que os cancerianos e as cancerianas devem aproveitar, porque vem aí uma onda de otimismo e de condições de prosperar em todos os sentidos da sua vida. Fenomenal. E aí, Chico? É de que mês que é? Eu não sei muito em signo. É que mês que de câncer? julho? Câncer é junho, julho. É. 20 de junho, o Sol dia 20 de junho entra em Câncer e dia 20 de julho já entra em Leão. Aliás, isso daí falando bem, Chico, de ano para ano, há uma mudança na entrada do signo. Quem nasce na cúspide, no término de um signo, no começo do outro, sempre precisa fazer o mapa astral para saber exatamente a que signo ele pertence. Porque de ano para ano tem essa mudança, né? Tem ano, por exemplo, que o Sol entra em Câncer no dia 21 de junho. Esse ano é no dia 20 de junho, porque também, desde o início, ele já vem antecipando um dia. E agora também é bem verdade que a pessoa que nasce nessa cúspide, na passagem de um signo para o outro, provavelmente, com toda certeza, tem influência dos dois. Mais de um, menos de outro, mas tem influência dos dois. E agora uma outra, você falou das mulheres, do pessoal que faz as perguntas e tal. Além do signo, te pediram, por exemplo, para decifrar sonhos? Ah, não, sonhos foi um trabalho que a gente realizou, né, tempos atrás. Lançamos até um livro, mas não é uma área que eu domino completamente, né? A gente fez uma pesquisa, publicou o livro, mas sempre tinha interpretação de sonhos, né? Mas hoje a parte de sonhos teve um progresso muito grande com a internet, uma interpretação mais psicológica. Aquele tempo era uma interpretação mais folclórica, o que se dizia, né? Então aí, sonhou com a pessoa amada, o que significa? Que você vai viajar, não tem assim um nexo, você não consegue entender por que acontece aquilo, né? Já numa interpretação psicológica, se você sonha com seu namorado, com a pessoa amada, alguma coisa que está relacionado a esse tipo de situação, ao relacionamento, coisas que vocês estão vivendo, que fez sonhar com aquela pessoa. Tá certo. E aí também tem, além dos signos, dos sonhos, tem gente que pergunta também sobre seres extraterrestres, esses comunicados de outras dimensões, né? Não é bem extraterrestre, mas outras dimensões, que tem intuição, eu acho que está sendo avisado por outras vozes. A intuição, aliás, quase todo mundo tem intuição, uns signos mais, outros menos, né? Normalmente a gente costuma dizer que os signos de água, Câncer, Escorpião e Peixes, são aqueles que têm a intuição mais afiada, que recebem aviso de uma certa forma sobre certos perigos ou sobre boas oportunidades de negócios, boas oportunidades na vida. Mas de um modo geral, todos os signos têm intuição, como eu falei, uns mais, outros menos. E também fizeram para você pesquisas, empresas, sobre a data da empresa, não sei, de repente... Não, eu fiz pouquíssimo trabalho nessa parte aí, porque sempre meu trabalho foi muito popular, voltado para o público, para o povo. Muita gente pergunta, e os artistas, você foi procurado? Primeiro que eu morava em Bauru, distante de São Paulo, dos grandes centros, não tinha muito contato, né? Eu lembro que eu fiz o mapa astral da Xuxa uma vez, e da outra, Suzy Rego. Foram duas artistas que eu lembro que eu fiz o mapa astral. Mas sempre o meu trabalho foi voltado mais para o público mesmo. E como para que o povão. foi essa experiência com artistas, assim? Nem lembro bem, faz tanto tempo, né? Ela pediu para fazer o mapa astral, a gente e como fez lá. Que é, inclusive, a questão do mapa astral, já aproveitando também, né? Só Bom, o mapa astral é diferente desse signo solar que a gente trabalha, que todo mundo conhece, que esse é dado pelo dia em que você nasce. Importa se você nasceu de manhã, à tarde, de madrugada, à noite. Então você, quem nasceu hoje, dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, pertence ao signo de Gêmeos. Porém, a cada 2 horas, no horizonte leste, onde nasce o Sol, passa um signo. Então, a cada 2 horas, nós temos a passagem de um signo. Este é o chamado signo ascendente, que é dado pela hora em que você nasceu e leva em conta também estudos e colocações de latitude e longitude. E no mapa astral, é preciso dizer isso daí, essa grande diferença, quando você analisa só o signo solar, tudo começa a partir dele. Você, por exemplo, é de Capricórnio, primeira casa astral, sua segunda casa astral é Aquário, terceira é Peixes, a quarta é Áries e assim por diante. No mapa astral, aí já é diferente, começa tudo pelo signo ascendente. Então, se o signo ascendente, por exemplo, do Marcos, que é Peixes, ele é a primeira casa astral, a segunda é Aquário, a terceira é... Peixes, Áries, a segunda é Áries, a terceira é Touro e assim por diante.
Perfeito? Agora, não, tem gente inclusive que fala que a partir de 30 anos é verdade que o signo ascendente que prevalece? Não, não é verdade. O que acontece é que por volta de 30 anos nós temos o retorno de Saturno. No mapa astral, no dia em que você nasceu, na hora em que você nasceu, Saturno ocupava um determinado signo, um determinado ponto do seu mapa astral. Mais ou menos 30 anos ele volta a esse ponto. E é uma fase que indica renascimento, amadurecimento principalmente, né? Preparando a pessoa para a nova etapa da vida. Mas, então não tem isso que o signo ascendente vale mais que o solar. O solar é a nossa essência e o ascendente é aquele signo que é a imagem que a gente passa ou a imagem que as pessoas fazem de nós. Só que no mapa astral ele é fundamental porque tudo começa a partir do signo ascendente. Entendi. Olha, eu vou puxar a sardinha um pouquinho pro meu lado, tá? Tá gostando. Capricórnio, né? Dizem que Capricórnio já nasce velho, né? No tem sentido essa e depois vai mudando, vai ficar. Eu acho que eu tô na fase da adolescência agora. E Capricórnio também, por ter essa pegada aí, tem uma relação muito boa com as pessoas jovens. A juventude acaba rejuvenescendo, né? Dando vigor para a pessoa de Capricórnio. Mas Capricórnio realmente tem essa tendência. É pela seriedade, talvez, né? Que ele leva a vida desde cedo, dos estudos, vai bem, no trabalho, sempre aplicado, etc e tal. Então tem essa a fama, vamos assim dizer, que Capricórnio nasce velho, né? E vai depois rejuvenescendo com o tempo. Que interessante. E quais são, assim, no caso até, né, os desafios que entende e vê na questão de que muitas pessoas acabam não acreditando também? É uma questão de crença também, de mito? Como que funciona? Na verdade, eu diria assim que tem essa parte de crença, embora a astrologia não tenha nada a ver com religião, mas se você não acredita nada, acho que nem segue, né? E quem segue realmente acredita que os astros possam ter alguma influência na sua vida. Embora eu sempre use um mantra, né? Há muitos anos que os astros influenciam, mas quem decide é você, porque muitas pessoas elas ficam esperando que os signos, que os planetas façam o trabalho delas, como se fossem as coisas caírem do céu assim, de repente, e resolver um problema, conseguir isto ou aquilo, né? E na verdade a gente sabe que além da influência astral, que interfere na nossa energia física, emocional e espiritual, depende muito da nossa determinação, do nosso foco, da nossa habilidade, do nosso talento, né? Fica esperando receber bolsa do signo também, né? Tem que trabalhar. Então, mas aí isso é bem interessante. Essa parte como é que é? Astrológica, né? De planetas e tudo. É incrível isso aí, porque é muito popular, né? Tem muitos tá na alma do povo, tá na alma do povo, né? E às vezes quando alguém me pergunta sobre astrologia, e a astrologia é velha, né? 3.000 anos antes de Cristo, e eu sempre falo o seguinte, que se a astrologia não tivesse nenhuma influência, se o povo não se conectasse nem um pouco com ela, há muito tempo o povo já teria esquecido, né? Como algumas modas que já aconteceram. Teve um tempo que era o biorritmo, todo mundo fazendo o biorritmo, porque o biorritmo não sei o que, etc e tal. Só que eu acho que não houve conexão, o pessoal viu que não, aquilo que o biorritmo falava não se aplicava na vida dele, acabou esquecendo e a astrologia passou batido por isso. E com o advento da internet, aí a astrologia explodiu de vez, né? Porque antes ela era restrita à rádio, pouca coisa na televisão, jornais e revistas. Com a internet esparramou para o mundo inteiro, então hoje o boom da astrologia é realmente fantástico. Eu tenho mais uma dúvida, técnica até, porque, como vocês sabem, né, eu gravei muitos nascimentos, né? Sei. E o pessoal sempre brinca na hora que nasce a criança, vê a hora direitinho por causa do signo dele, a hora que nasceu, os minutinhos que nasceram. Tem influência também a hora e o minuto ou não? Não, exatamente, claro. Como eu falei, né, o signo solar é dado pelo dia em que nasceu. E o ascendente conforme de 2 em 2 horas. Às vezes nem tanto, mas de 2 em 2 horas vai mudando, né? O signo ascendente aí realmente tem influência no mapa astral. E aí até mais uma questão assim, pensando no ano de 2025, também é possível fazer essa leitura? Nós estamos aí em meados de 2025, ou não? Só depende da pessoa e do signo? Não, exatamente. O ano de 2025 é regido por Júpiter, que é o planeta da sorte, da prosperidade, né?
Agora, uma regência assim macro, perfeito? Porque no mês a mês, vários acontecimentos astrológicos estão rolando, e isso vai determinando também mudanças, abrindo possibilidades, criando desafios. Aí, aqueles que têm mais talento, que têm um pouco mais de visão, que têm um pouco mais de sorte, essa palavra assim, tão perseguida, todo mundo quer sorte, não se sabe como encontrá-la. Então, isso aí que vai determinando também. Então, a influência de Júpiter é bem macro, mas no mês a mês a gente trabalha principalmente com os trânsitos do Sol pelos signos, de Marte, de Mercúrio e de Vênus, que são planetas rápidos, onde está Saturno, onde está Júpiter, no caso, governo oceano, mas onde está Júpiter, e os planetas muito mais lentos, né? Urano, Netuno e Plutão. E para 2025 tem alguma leitura? Não, 2025 tem grandes acontecimentos, um deles está acontecendo agora. Primeiro foi a entrada de Plutão em Aquário. Plutão é o planeta que governa Escorpião, ele tem um lado de transformar, que eu falei, né, transformador, mas tem também um lado destruidor. É muito importante a gente saber lidar com as energias plutonianas. E agora Plutão está em movimento retrógrado em Aquário, podendo afetar vários segmentos, principalmente a aviação. Isso eu já falei há vários tempos, antes desses acidentes que estão ocorrendo. Também pode afetar a estrada de ferro, porque a estrada de ferro, esse meio de locomoção, também é governado por Aquário. As amizades de um modo geral, a tecnologia também recebe essa influência poderosa de Plutão. E não só, né, no caso da tecnologia e as comunicações, porque daqui a pouquinho, Urano, que está em Touro, Urano que governa Aquário, e que é um planeta muito moderno, rápido, né? E que provoca, assim, mudanças realmente rápidas, entrará no signo de Gêmeos, onde ele vai se sentir em casa, porque Urano é do ar, ele está em Touro, que é da terra, então as coisas acontecem, mas de maneira lenta, mas logo, logo, nos próximos meses, ele entra em Gêmeos, e aí deve agilizar profundas mudanças, principalmente nos transportes e nas comunicações. E a gente está vendo aí, né, o progresso da IA, todo mundo só fala IA, inteligência artificial, faz isso, faz aquilo. Hoje mesmo, o Pedro José, meu sócio da editora, mandou para mim, fizeram por IA um vídeo, onde eu apareço falando, depois logo desapareço a minha imagem, mas a voz é bem parecida com a minha, falando com cartas, uma coisa que eu nunca trabalhei. Mas, então, esse é o problema, os efeitos colaterais da internet, né? Ela tem o seu lado bom, mas também tem o seu lado. E a inteligência artificial também ajuda muito, mas sempre aparecem aqueles diabinhos para usar da maneira errada, né? Infelizmente é uma realidade. E falando de alguma coisa assim negativa, já teve momentos que fez essa leitura do mapa astral e viu algo que não era positivo, e como que lidou para passar para a pessoa? Acontece isso? A gente tem que ter uma habilidade muito grande, porque a astrologia ela não é científica, ela não é matemática, né? Quando você vê ali um planeta em determinada casa astral, não significa que necessariamente aquilo vai acontecer. Então, quando é coisa boa, você não precisa ter preocupação, porque uma coisa boa que não acontece pode dar uma frustração, mas é diferente. Aí quando você vê uma coisa ruim, aí você coloca isso na cabeça da pessoa, se ela está consultando direto ou indiretamente a astrologia, é porque ela acredita um pouco. Então, se você tem que ter uma habilidade muito grande de colocar as palavras, de passar a mensagem de maneira mais amena possível. Chico, eu vou até aproveitar que, né, João Bidu trouxe esse gancho da inteligência artificial. Acha que a IA ela pode substituir um astrólogo, por exemplo? Agora é a tendência? Olha, corremos riscos também, né? Ela é muito inteligente, né? E a gente corre risco, exatamente. Ela aprende rápido, né? Exatamente. Na parte assim de áudio, de voz, vai ser difícil. Você fazer a voz, minha voz é igualzinho. Apesar de que o Cauê Moraes já fez um trabalho para mim, a voz era realmente parecidíssima. Né? Ele já fez com a do pai dele, ficou excelente. Exatamente. O pai dele já é falecido. Mário Moraes. Moderno, então, realmente é uma ameaça para todo mundo que trabalha com comunicação, a IA, né? E quem mais tiver habilidade de lidar com as IAs da vida, esses
esses vão estar na frente, com Exato. certeza. Mas essa questão da humanização também, eu acho que as pessoas ainda precisam disso, desse contato. Você acha Tem que certas tem coisas isso que também? realmente o contato é muito importante. Vai entrevistar, por exemplo, uma pessoa, tem que ter a repórter, né? Mas na redação, ó, muita coisa lá, a IA ajuda demais, né? Você coloca um texto, ô IA, faz esse texto aqui de maneira mais assim, assado, assim. E ela faz, é impressionante. Coisa de louco. Exatamente. Até já tem gente usando IA para fazer entrevista também. A entrevista também? O IA faz as perguntas. Vou falar com o João Bidu hoje. O que eu vou perguntar para ele? Sim, Já me sim. dá. Então, Isso aí já a IA está ajudando, auxiliando, né? É. Não está substituindo. Mas em muitos casos a IA vem e pode até substituir a pessoa. Só que tem um probleminha aí, né? Quando o celular do repórter falha, ele fica sem as perguntas para fazer. Aí ele não sabe. Também tem, é verdade, é verdade. Quais são os maiores desafios, então, pensando na astrologia, inclusive na atualidade? Desafios É. astrológicos? Isso. Então, é Plutão no signo de Aquário, daqui a pouquinho vamos ter Saturno também retrógrado, Saturno que está no signo de Áries. E Saturno, como eu falei, que governa Capricórnio, governa as grandes conquistas profissionais, as grandes estruturas, as grandes companhias, os grandes sonhos que a gente tem, principalmente na profissão. E ao se tornar retrógrado em Áries, pode afetar, assim, principalmente a confiança, pode dar desânimo e, quem sabe, até reações violentas, porque Áries é um signo muito impulsivo e também agressivo. Então, com Saturno retrógrado, vai ser importante a gente controlar a ansiedade e a agressividade. Puxa vida, tá vendo? Muito bom. Tá certo. Olha, porque não é ao vivo. Se fosse ao vivo, ia estar cheio de gente perguntando. Meu signo. Fala pro João Bidu. Você tem atendimento também online? Eu lembrei agora disso. De repente Já tive tempos atrás, mas agora o tempo não me sobra. Gravar vídeo. Até hoje eu recebi no Instagram. Você está fazendo consulta? Falei, não, fazia, mas parei. Agora realmente não tenho mais tempo. Tinha um podcast, inclusive. Tivemos um podcast, Como mas que tinha foi que a gravar. experiência? Não gostei, porque tinha que gravar em São Paulo, de 15 em 15 dias, tinha que viajar, então tinha que dormir lá, porque tinha que acertar a agenda com os convidados, que, sabe, tudo mais complicado, mais difícil, Você recebia né? convidados? Hã? Você recebia Sim, convidados? era ao vivo, inclusive. Ao A gente vivo. fazia nos estúdios da Rádio Mundial, que aliás tem um estúdio muito bacana lá, mas aí eu cansei logo, falei, não tem nada a ver aqui, até porque parece que o meu público quer ver eu falando de signo e de previsão e não entrevistando as pessoas. Então eu senti isso também. Então, aquele negócio, né? Cada macaco no seu galho. Xoxuá. E você falou da Autoastral, né? Da sua editora. Aham. Como começou? Porque eu sei que cresceu muito, né? 70 títulos, né? Já chegou a ter. Sem dúvida. E como que foi o início da Autoastral? O início da Autoastral, a gente não pensava em fazer uma editora, né? Eu e o Pedro que começamos a revista Guia Astral. Aliás, no primeiro ano, ele estava atarefado, porque trabalhava também na Jovem Rio Verde, no estúdio de gravação, e trabalhava na torre da Rede Globo naquele tempo. Não sei se era Rede Globo já. E aí eu tive que fazer sozinho a primeira revista Guia Astral, que foi uma sacada da gente, assim. Só existia uma revista de horóscopo no Brasil, que era Horóscopo da Editora Abril. E eu falei, bom, se existe uma, pode existir uma segunda, né? Até o Tobias Ferreira, que foi o criador do João Bidu, quis me dissuadir, falou, não, João, isso não vai dar certo, vocês não vão ter o que falar durante o ano, astrologia, horóscopo é só no final do ano. Eu falei, não, Tobias, mas se tem uma, quem sabe pode ter outra, né? E a gente não sabia que existia uma grande demanda reprimida, tanto que lançamos a revista Guia Astral, foi um sucesso retumbante. Depois vieram outras revistas também no segmento místico, né? No segmento astrológico. Aí, em 1995, foi a grande arrancada, quando lançamos a revista Todatim, que não tinha nada a ver com o segmento astrológico, né? Voltado para a menina, adolescente, exatamente. E aí, foi criando o corpo, de repente, a gente queria fazer uma revista, e de repente a gente viu que tinha uma editora, né? Que cresceu bastante, chegou a um certo tempo, teve mais de 300 funcionários, somando funcionários registrados e estagiários, né? Foi a editora que tinha a segunda maior venda em bancas no Brasil, só perdendo para a Editora Abril. Aí depois veio a internet, a nossa distribuidora Abril, né, principalmente. Na verdade, a distribuidora, segundo consta, ela não estava mal das pernas, mas a Editora Abril, que estava com uma dívida de 2 bilhões de reais,
aproveitou e colocou todas as empresas coligadas no rolo, pediu recuperação judicial, deu um tombo na gente sensacional, e antes disso a gente já vinha sentindo a queda nas vendas em função do avanço na internet. Sim. Porque enquanto foi só o computador, o PC, não teve muito problema. A partir da entrada do smartphone, aí realmente a concorrência foi muito grande e a gente viu que o nosso campo estava diminuindo cada vez mais. E aí você não queria acreditar que isso pudesse acontecer. Não, é uma crise, é a economia do Brasil, é fase, o pessoal não tem dinheiro para comprar, etc e tal, mas não era. Era 10% da crise da economia e 90% da concorrência da internet. Eu passei por isso também, né? Porque a gente fazia reportagens fotográficas, foto e vídeo, e o celular concentrou tudo, né? Exatamente. Até um livro está no celular, tudo está no celular. Tudo no celular. Então diminuiu muito o trabalho nosso também. Aí a gente vai, igual você, digitalizando as nossas profissões. Hoje eu digitalizo tudo para os clientes, né? Tudo que eu fiz, e eles têm arquivos de negativos, fotográficos, CD, DVD, slides, que a geração nova nem sabe o que é isso. Eu digitalizo tudo. E para preservar a memória das famílias. Perfeito, porque, sem dúvida. Se não perde, né? Eu tenho recebido muito trabalho aqui, constantemente, fitas VHS, que a nova geração também não conhece. O meu filho, com 16 anos, quando ele viu um LP, ele não sabia o que é. Pai, que é isso? Que bicho é esse negócio que pode? Eu pus para tocar e aí eu virei do lado 2. Ué, toca dos dois lados, não é igual CD. Então, é isso. E hoje, né, meu filho já está na faculdade, fazendo TI, inclusive, e ele já está querendo comprar o próprio aparelho toca-disco. Está voltando para preservar. Ele quer um toca-disco tradicional, com LPs. Né? Então, isso a gente tem que atualizar, acompanhar a mudança dos tempos. Né? Sem dúvida. Só que, às vezes, a gente que está acostumado lá, a gente que era totalmente impresso, né? Vamos assim dizer, aí você não fica acreditando que aquilo vai acontecer. E às vezes você demora para tomar a decisão, falar, olha, não tem jeito, vai acontecer mesmo, hein? Vem uma onda aí, vem um tsunami aí, vamos correr enquanto dá tempo. Exato. E se você não faz isso, você fica perdendo tempo, você vai para o digital, mas não vai com os dois pés, vai com um pé em duas canoas. E isso acaba prejudicando. Prejudicou a gente e prejudicou várias editoras, porque no fundo, a gente não conseguia acreditar que a internet, que o smartphone iria acabar com a mídia impressa. Mas como? A pessoa está acostumada a ler a revista, etc e tal. Não, muita gente mantém esse hábito, pouca gente mantém esse hábito, porque todo mundo logo se acostumou com o celular, não teve jeito. E isso não foi só na mídia impressa, né? Até a própria televisão sofre também com a digitalização. Eu confesso que eu ainda tenho essa necessidade do impresso. Sim, né? eu também. Que é diferente, né? A idade, né? Eu não sou dessa geração. Eu também não sou dessa geração. Mas, do jeito que o público, a garotada que nasceu, vamos assim dizer, alguns anos atrás, nem viu impresso, nunca teve contato com isso. Então, jamais vai chegar perto. Né? E a editora Alto Astral, ela teve uma grande importância aqui na cidade de Bauru, empregou muitas pessoas, né? Foi um marco realmente que Brasil passou a conhecer. Comente um pouco sobre esses momentos tão importantes, não somente, né, para você, mas também para quem passou por lá. Estava até comentando com o Marcos lá, e dizendo que naquele tempo lá, o pessoal, os jornalistas, né, que faziam o Nesp, etc e tal, o grande sonho deles não era ir para São Paulo, era trabalhar na editora Alto Astral, porque a gente era grande mesmo aqui em Bauru, né, com todo esse conforto, não tem trânsito, todo mundo quase se conhece, é outro clima, é outra pegada. Almoço em casa. Almoço em casa, almoço de 2 horas na editora, era um outro mundo, né? Fazer uma revista, quantas matérias tinha uma revista? Umas 5, 6 matérias, algumas sessões, etc e tal. Hoje sou obrigado a fazer isso daí quase por dia, para manter o site lá. Então, era outra pegada. Mas foram tempos maravilhosos, a gente formou realmente uma equipe de primeiríssima qualidade, gente focada, talentosa, com empenho, né? E quem viveu, viveu, né? Então não posso reclamar. Pois acabou, mas a gente teve realmente tempos áureos, gloriosos lá na editora Alto Astral. E agora, nessa era do digital, como que está sendo se reinventar? Como que está sendo essa experiência e os resultados também? Não, os resultados financeiros são completamente diferentes, né? Na editora Alto Astral, por exemplo, hoje ela se dedica a revistas digitais.
que encontra em determinadas bancas digitais, que são abastecidas por certas distribuidoras digitais também, tudo na parte digital. Essa editora Alto Astral, nós empregamos lá hoje, acho que 10 pessoas, apenas 10 pessoas, a redação é bem curtinha, né? E fora isso, a editora Alto Astral pertence ao Pedro José e a mim. E na divisão do bolo, a gente tinha também a Cultural, que trabalhava com livros. Vendemos para o Marcelo Peleja, a Astral Cultural, e ficou a Astral Digital. Essa ficou no meu nome, que o João Carlos de Almeida Filho, meu filho, que toca na parte comercial, toca, enfim, lá a empresa, né? Essa tem os sites e as redes sociais. Assim que a gente se adequou a essa nova situação. Mas em termos de faturamento financeiros, é incomparável, né? O papel dava muito mais dinheiro do que o digital. Apesar de que tem muita gente também que conseguiu entender rapidinho o digital lá atrás, né? E vem. Então, a gente não tinha concorrência naquele tempo, né? Em termos de João Bidu na banca, era João Bidu. Hoje não. Tem centenas de profissionais falando sobre astrologia, fazendo previsões, e eu estou lá no meio, disputando espaço com eles. Sim. Muito bom. Olha, falando de João Bidu, a importância também não foi só na astrologia, não, viu? Você sabe disso, Chico. Sim. Vamos falar sobre os projetos importantes realizados aqui na cidade também, que é, inclusive, que ocupou aí o cargo da presidência da Sorri. Ah, sim. 33 anos. Quase. Que é uma instituição muito importante também aqui para nossa sem cidade. Dúvida alguma, a Sorri é uma instituição que merece assim, um carinho especial do público bauruense, porque ela é SUS e dá um atendimento de saúde paga, né? Pessoal trabalha com afinco, com dedicação, com empenho e sempre vibrando com as conquistas dos usuários, as transformações de vida que a gente vê lá dentro. É um trabalho de toda uma equipe, não vou destacar esse ou aquele, né? Eu mesmo como presidente era apenas o presidente do conselho, né? Tinha lá sua importância, mas na verdade quem coloca a mão na massa é a equipe, a grande equipe da Sorri Bauru, a quem eu rendo sempre as minhas homenagens. Para quem não conhece a Sorri Bauru, é uma instituição que ela atende pessoas com deficiência. Deficiência física, mental, múltipla, e também atua na área da educação, também com as pessoas com deficiência, e atua também com autismo, né? Que não é considerado TDAH, que não é considerado deficiência, mas que sempre exige um acompanhamento, um tratamento especial. Na sua gestão, inclusive, recebeu aí um reconhecimento, né? A nível Brasil, João Bidu. Ah, sim, tivemos 2 vezes, recebemos o prêmio 100 melhores ONGs do Brasil, né? Isso deixou a gente bastante feliz, mas um dos maiores troféus que a Sorri recebeu, eu acho, na minha opinião, né? Eu estava ouvindo um dia 96 FM e foi lá o professor Aparecido, professor Sebastião, professor Sebastião, que é o diretor de medicina de Bauru. E ele falou que em Bauru ele encontrou uma das joias da saúde, e era a Sorri. Então esse acho que foi o grande troféu que a Sorri recebeu, um elogio de uma pessoa gabaritada, né? E que tem uma experiência vasta em saúde pública. Perfeito. Isso só. E a Sorri tem as próprias oficinas também, né? De fazer tem a parte de ortopedia, né? Tem a nossa tecnologia assistiva, a gente faz as próteses, órteses lá, tem tudo isso lá. Uma equipe grandiosa, né? Nós estamos chegando agora a 520 colaboradores, 520. É uma grande empresa, na verdade, a Sorri Bauru, né? E além dessa parte de reabilitação com a pessoa deficiência, a gente faz a gestão para a prefeitura da saúde e da família, atuando nos bairros com as equipes, envolvendo vários profissionais também. Quantos anos tem a Sorri? Sorri vai fazer 40, esse ano faz... Nós estamos em junho, vai fazer 49, o ano que vem 50 anos de vida. Puxa, Olha, nesse período todo que esteve à frente aí na Sorri, lembra de algum episódio, claro que deve ter muitos, mas algum marcante para compartilhar conosco? Puxa vida, episódios marcantes é o que não falta, numa instituição, né? Mas o que eu poderia... Eu citei agora esse elogio que eu recebi, da Sorri. Você em nome da Sorri. Estava, né, à frente. Mas eu estava ouvindo só o programa, né? O professor Sebastião realmente foi notável, mas sem dúvida alguma,
do carinho do público lá, né? O carinho pela minha pessoa, mas muito mais as transformações de crianças que chegavam sem andar, sem falar e conseguiam se reabilitar, e isso a gente acompanhava, né? Eu um pouco mais à distância porque era presidente do conselho, mas a vibração da equipe, das pessoas, dos profissionais de saúde, da Sorri, com as conquistas que os usuários iam fazendo, era a emoção sempre a gente tinha, com o nosso teatro que se apresenta todo final do ano também, é um dia muito emocionante, a nossa parte musical também, as pessoas com deficiência, as mais diversas deficiências, mostrando os seus talentos musicais também, é alguma coisa que nos gratifica muito e que emociona. Perfeito. Muito bom. Agora tem mais uma fase do João Bidu. A Conta aí pra fase nós. de microfone. A fase do narrador esportivo. Para quem não sabe, o João Bidu, que vocês conhecem no Brasil inteiro, João Bidu, é João Carlos de Almeida, narrador esportivo de futebol de campo, no tempo que não tinha internet, não tinha televisão, muito, só em times gigantes por aí para fora. A gente ouvia rádio e imaginava o jogo nas vozes de João Bidu. E com essa voz, né? Um vozeirão e tanto. O pessoal acompanhava pelo rádio e não sabia que às vezes a gente errava feio lá, né? A bola passava longe, passava raspando o travessão, que raspando, não. A gente que tá naquela ânsia torcendo pro Noroeste lá, né? Você via coisas que os outros não viam. Foi pênalti, pênalti. Depois você vai ver direitinho, não foi pênalti, não. É que na ânsia, né? Você misturava a informação que você estava dando com a torcida que você tinha também pelo time, né? Mas foi uma época gloriosa e eu sempre quis ser locutor esportivo na minha vida, né? E consegui realizar esse desejo. Eu comecei na Rádio Terra Branca, que não existe mais, que era lá perto do estádio Alfredo de Castilho, e em 1968 eu fui para a Jovem Auriverde. O Paulo Sérgio... Que idade você começou no rádio? Comecei com 15 anos. Todo mundo, comentários varzianos, comentários varzianos. E acho que eu fui para... Não me lembro bem, em 1968, eu fui para a Auriverde. Eu nasci em 47, eu sou ruim de conta. Quantos anos? Ixi. 29. Não. 19. 19 anos. 19 anos eu estava na Jovem Auriverde, ao lado dos Cobras. 47, 68, 21. 21, né? 21. Exatamente. O Paulo Sérgio, Ari Gomes... Sica, Netão, Maurício Picarelli, Walter Neto, grandes João nomes. Costa, exatamente, nomes que marcaram época, né? Então foi uma fase gloriosa também da minha vida, onde pude aprender bastante nas transmissões de futebol, a gente enfrentando muitas vezes situações complicadas aí pra fora, porque futebol é paixão, a torcida não pode pegar o time lá, apedrejar o time, joga pedra no locutor da rádio. Nossa senhora. Passei por isso com a TV Prevê, nós vamos fazer Paraguaçu Paulista, 12 numa van, para transmissão. A gente, e todos uniformizados com a camisa da TV Prevê, vermelha e branca. O Noroeste foi jogar lá. Um prato cheio, hein? E ainda ganhou de 1-0. Rapaz, de fomos escoltados pela polícia até o trevo da cidade para ir embora. A gente ia jantar, nem jantamos aquela noite, queriam pegar a gente. Em Birigui o pessoal tacava pedra contra a cabine lá, porque achou que o juiz estava roubando, e o que nós da imprensa temos que ver com isso, né? Mas a gente já passou poucas e boas por todo esse interior aí, acompanhando o Noroeste. Até que em 86 eu lancei a revista Guia Astral. Ainda continuei transmitindo futebol durante um tempo, mas eu acredito que ali por volta de 89, 90, aí eu encerrei definitivamente a minha carreira de locutor esportivo para se dedicar somente à astrologia e à editora Alto Astral. Foram quase 2 décadas praticamente. Exatamente. Foi bem, né? Tempo obrigado mesmo. Obrigado, muito obrigado. Um tempo glorioso. É assim que ele entrava no ar, Rico, quando anunciava ele. gratificante. João Carlos de Almeida. Tinha os bordões? Sim, exatamente, né? Todo mundo tinha sua vinheta, né? Tinha o João Carlos de Almeida. Olha o que acontece, eu não tinha um bordão. E um dia o Maurício Picarelli, que era o nosso comunicador, muito famoso. E foi para Campo Grande, lá se tornou deputado por 8 legislaturas, né? Exatamente. E ele falava um obrigado, muito obrigado, que eu gostei. Aí ele parou de falar esse obrigado, muito obrigado, que vinha da Seixonoye, que ele estava frequentando naquele tempo, né? Um dia numa churrascaria que tinha ali na rua 13 de Maio, entre Batista e 1º de Agosto,
ele estava almoçando com o Ariovaldo Antônio, que também trabalhava, era programador da Auriverde. Eu falei, ô Maurício, faz tempo que não vejo você falar aquele obrigado. Ah, não, pode usar, não pegou, mas não dá certo, não pode usar. Aí eu comecei a usar, pegou. Então, era para ser seu. Exatamente. Eu brinquei aqui nos bastidores que João Bidu já nasceu com uma estrela de realmente de resultados e sucesso. Não sei, será? Pé frio do Noroeste. Que legal, muito bom, muito bom. Eu posso usar aqui uma brincadeira, não sei se vai Pode. topar, né? Com esse vozeirão, locutor esportivo, mata a saudade? Faz aí uma narração pra gente, curtinha? Puxa Consegue? Vida. Consegue fazer aqui no improviso? Não lembro mais o nome dos jogadores do Noroeste, né? Isso aí já passei por essa já uma vez na Nativa FM em São Paulo. O cara falou, para narrar um jogo, mas eu não lembro mais do nome dos jogadores, né? Se eu lembrar, não precisa nem do nome, né? A gente só queria ver a dinâmica. Ele falando em nome, o Netão tem uma mania, o Netão 94 FM, ele sabe nome daquele pessoal que só tinha apelido, né? Os times só tinha apelido. Ele fala, mas numa rapidez. Ele escala um time inteiro, só de apelido. Ioquim, que é o Kid de Piracicaba, Jabaquara, o Leão do Macuco, uma coisa mais ou menos assim. Mas vou ficar devendo essa pra você, Mara. Tranquilo. Porque a bola pela direita, carrega, vai. Mas eu não sei o nome do jogador. Se eu tivesse o nome do jogador, até que podia ensaiar aqui uma brincadeirinha na transmissão esportiva, né? Não, e sem contar que a locução é muito interessante, ao meu ver, porque é rápido. E também tem que ter uma dicção muito boa. E eu já sei também que o João Bidu, ele ficava treinando, né? Porque falaram que não serviria para ir para a parte esportiva. Não, é isso? não, alguma coisa do tipo foi bem assim? Isso. É que eu com 14 anos, eu acho que com 14 anos, eu queria fazer um teste na rádio. Isso aí. Foi na Rádio Terra Branca. E o meu pai trabalhava na Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, e o Alonso Campoy, que também era o chefe de esporte da rádio, ele era locutor esportivo, né? Ele trabalhava na Estação de Ferro Noroeste do Brasil. Meu pai falou com ele e ele arrumou para fazer um teste. Fui lá com o Leonardo de Brito, fiz o teste, aí ele falou, Cirilo, que era o nome do meu pai, né? O seu filho tem a voz muito infantil ainda, espera ele crescer mais, espera amadurecer, etc e tal. E eu, para tentar engrossar a voz, ficava lá em casa treinando, né? Com lápis entre os dentes e tentando impostar a voz. Aí com os 15 anos eu comecei a fazer os comentários vazianos e aí não teve mais esse problema. Minha voz acho que amadureceu antes do tempo e eu consegui entrar na rádio, primeiro como comentarista de várzea, depois como repórter, plantão esportivo, aí depois que cheguei, rádio escuta, e depois cheguei à locução esportiva na Rádio Terra Branca, depois na Auriverde também. E você já foi... naquele tempo podia contratar menores, né? Antes dos 18 anos, né? Na verdade eu não era contratado, no começo nem ganhava nada, depois tinha um cachezinho lá. Também era o trabalho só de domingo só que eu ia lá, né? Tá. Assistia o jogo de manhã e às 1h30 ia fazer o comentário lá. Só de assistir o jogo de graça já tava bom, né? Não, mas o jogo era de graça, porque era jogo da várzea, né? Da várzea, os varzianos. Varzianos, exatamente. E era como hoje, assim, correr atrás do juiz pela linha do trem? Sempre teve isso, né? Sempre teve essa pegada, né? Futebol, paixão, o cara quer bater, quer resolver tudo na porrada. Sem dúvida, jogador que não respeita o árbitro. Não, isso não. E naquele tempo os jogadores não se cuidavam também, né? O cara ficava no baile até alta madrugada, no outro dia ia jogar, tinha tudo isso, né? Mas era negócio festivo, assim, movimentava a cidade inteira, tinha grandes times, Fortaleza, Internacional, Independente, Marabá, coisa assim, e levava muito público e realmente era empolgante. Que legal. Falar empolgante é muito bom ouvi-lo, né? A gente fica empolgado aqui também com toda a sua energia. Até assim, além da astrologia, o que te inspira a seguir com tanta energia e com tanta determinação, assim, que a gente também acaba se inspirando? Tem a família, que é sempre muito importante, né? Os filhos, os netos, tem os amigos, mas é também o trabalho, né? Essa vontade, que durante muito tempo, o trabalho de servir na Sorri, eu também pertenço ao Rotary Aeroporto, sou o provedor, juntamente com o Pedro, da Fundação Amigos de João Bidu, que é uma instituição que fica lá no Jardim Terra Branca e que atende 130 entre crianças e adolescentes no contraturno da escola,
Mas eu diria que, acima de tudo, o trabalho, né? Se eu estou bem no trabalho, a energia vem, a gente se diverte, e isso leva para outros setores da minha vida. Aí, quando o trabalho não está muito bem, isso acaba afetando o meu astral nos outros setores também. Mas é isso. É que faz o que gosta, né? Exatamente, porque não é um trabalho, né? Não é um falar, puxa, amanhã é segunda-feira, não, puxa, que gostoso que amanhã já é segunda-feira, né? Porque você faz aquilo com prazer. Eu já falei uma vez que eu nunca trabalhei na vida. Sempre se divertiu. Sempre gostei de rádio, fui fazer rádio. Depois entrou um negócio de revista, astrologia, internet. Então sempre fiz aquilo que eu quis. Nunca, na verdade eu fiz um negócio que eu achava que eu queria, mas não queria. É que eu fiz licenciatura em Ciências Físicas e Biológicas na Fundação Educacional de Bauru, a primeira turma. Puxa. Aí me formei, né? E aí durante 6 meses eu dei aula no noturno do Liceu Noroeste. Ali eu falei, eu ia assim, puxa, hoje vai ter aula, porque não era coisa, não estava na minha veia, não estava no meu espírito, não estava no meu astral, né? Foram 6 meses de sofrência. Mas no resto... Que época que foi? Agora você vai me pedir, como sou ruim de matemática, eu me formei mais ou menos em 71, alguma coisa assim. Logo eu tive essa experiência de um semestre, aí depois eu falei, não vou querer mais não. Inclusive nessa época, eu queria seguir a carreira de professor, né? E falei para o Tobias Ferreira que eu iria para o Paraná, porque lá estava mais fácil para pegar aula para o professor, né? Aqui já estava saturado. De repente, cresceu o número de oportunidades de vagas para professores, mas também, de repente, fechou. E o Tobias Ferreira, não, você não vai para o Paraná coisa nenhuma, vai ficar aqui porque você vai ser isso, vai ser aquilo, etc e tal. Falei, será que eu vou mesmo? Então, vamos acreditar. Acabei ficando e acabou dando certo. Tá certo. E você falou em filhos. Quantos filhos você tem? É um casal. Tem um filho de 46 que mora aqui em Bauru, casado com a Raquel. Tenho 4 netos. João Pedro, o neto que vai se casar este ano, agora em julho. Tem a Lara, que é a caçula, tem 13 anos. E tem João Mateus, né? E lá no Rio de Janeiro, a minha filha é casada com o Vinícius. E tem a Nina, que completou 15 anos. O Tiago, que vai fazer 11 anos agora, e a querida Gabi, que tem 8 anos, vai fazer 9 anos, é a caçulinha. Ela é capricorniana. Gosta de mandar. Na hora de ter o filho tem que pensar que signo que ele vai ser se nascer em tal mês, programação. A gente fala, não é que gosta de mandar, a gente gosta de administrar. De administrar, né? Fazer a gestão. E você nasceu em Bauru? Eu sou bauruense, lá da rua Val de Palmas. Eu não sei se eu nasci, agora como meus pais já morreram, eu não sei se eu nasci na rua Val de Palmas, que hoje chama Célio Daibem, ou se eu nasci na rua Sorocabana. Eu estou desconfiado que eu nasci na Sorocabana e depois meus pais mudaram para Val de Palmas. Que é a rua de cima, né? E aos 2 anos e meio eu tive paralisia infantil, e aí os médicos recomendaram para o meu pai mudar para a Vila Dutra Curuçá, que lá tinha mais liberdade, não tinha trânsito, tá certo que aí também tinha pouquíssimo trânsito, né? Mas lá teria mais liberdade, realmente, e foi uma experiência muito gostosa. Fiquei até aos 18 anos lá na Vila Dutra Curuçá, porque meu pai se aposentou e aposentado não podia morar mais na vila, né? Mas foram momentos gloriosos lá na Vila Dutra Curuçá. Eu mesmo com a minha deficiência ia caçar passarinho, olha só, hoje em dia eu fico pensando lá, matar o passarinho só por matar, só pelo matei 2, matei 3, aquela coisa toda, jogar bola com a molecada. Eu era, como se diz, tinha um nome que falavam para mim, que como eu não podia correr, café com leite, não sei café com leite, alguma coisa assim. Então tinha 2 times, um tinha 8, outro tinha 8, eu jogava nesse time aqui, mas eu não podia correr, não podia marcar, de vez em quando a bola aparecia lá pra mim, eu dava um chutinho lá, né? E foi daí que nasceu a minha vontade de ser locutor esportivo, para poder participar, e ficava com uma latinha lá na beira do campo, transmitindo o jogo, o pessoal, você dá pro jeito, vai firme, você pode ser locutor esportivo, não sei o quê. Eu fui pondo aquilo na cabeça e acabou se realizando, acabou acontecendo. Que legal. E Curuçá, o Pelé também morou lá? O Pelé não morou, o Pelé jogava lá no São Paulinho. Inclusive tem uma passagem muito curiosa, que
que um dia eu estava brincando em frente à minha casa lá, eu estava no gol e alguém estava chutando em mim, batendo pênalti em mim. E eu tinha naquela época o apelido de Ciasca, porque eu era muito fã de um goleiro da Ponte Preta chamado Ciasca. Um dia até eu fiz meu pai me levar em Jaú para ver um jogo 15 de Jaú e Ponte Preta, só para ver o Ciasca atuando. Caramba. E o meu apelido era Ciasca, Ciasca. Aí o Pelé ia passando, e era coisa rara, porque o Pelé raramente dormia em Curuçá. Ele jogava de manhã aqui, pegava a coreinha na hora do almoço, entrava no segundo tempo, no São Paulinho, que fazia jogos amistosos, no lugar do meu pai, que era o titular. Meu pai tinha sido jogador do Esporte Clube Noroeste. O Pelé geralmente entrava no lugar do meu pai. Naquela vez, não sei, e ele ia lá, ficava na casa dos padrinhos deles, seu Raul e Dona Imirene. E não esqueço, tem o Raulzinho, né, que está vivo até hoje. E naquele dia, não sei o que aconteceu, que ele dormiu lá e ele estava descendo para pegar a coreinha, que ele chamava o trem, que levava os funcionários para a estrada de ferro, para as oficinas, e que chegava na estação, né? E que fazia também a conexão da cidade com a Vila Dutra Curuçá. E passou lá, o moleque bateu, ele falou, pega essa, Ciasca! E ele bateu o pênalti em mim. E o pessoal, você pegou? Eu falei, não lembro. Sinceramente, não lembro. Então teve essa convivência com o Pelé muito gostosa, né? Quem podia imaginar depois que ele se tornaria o rei do futebol, né? Pois é. E ele qual a diferença de idade de vocês dois? Você lembra mais ou menos? Eu estou com 77 e ele parecia morreu com 82? 82, assim. Faz uns 2, 3 anos que ele morreu. Exatamente. Tá certo, uns 10 anos. Mas o Pelé era muito precoce, né? Porque acho que quando ele jogava lá na Vila Dutra Curuçá, acho que ele devia ter 13, 14 anos no máximo, né? Uhum. E jogava no meio daqueles marmanjos lá e matava todo mundo a pau, que tinha muita qualidade. Né? Muito bom. Uhum. E falando em família, a sua mãe teve um papel muito importante na sua vida para incentivar a fazer também tudo aqui. Ah, sim, né? Porque a minha mãe foi inclusiva, né? Porque naquele tempo, eu já falei isso e repito, era muito comum as crianças, as famílias esconderem os seus filhos com deficiência, porque aquilo é como se fosse uma praga de Deus, tá vendo? Não sei o que, assim, olha o que Deus fez, mandou um filho, uma filha, assim, etc e tal. E a minha mãe nunca acreditou isso, sempre me jogou para a rua, para a escola regular, né? Para levar a vida mais normal possível. Aquilo realmente também teve uma influência muito grande na minha personalidade depois e na maneira de lidar com essa deficiência. É muito importante, né, que as pessoas realmente tenham essa consciência, porque todo mundo tem uma limitação de alguma forma. Penso dessa forma, a gente entende dessa forma, só que quando tem o incentivo, e a cada um descobre a sua habilidade, e a sua, a gente conhece aí no Brasil afora. O que a Sorri também faz muito isso, com as pessoas com deficiência, né, reabilitar, né, para o mercado de trabalho e para a vida de um modo geral, né, para o dia a dia, para ser incluído na sociedade. E até pensando, qual seria o seu propósito, assim, que gostaria de deixar também para as próximas gerações? Qual mensagem gostaria de deixar para as futuras gerações? Seu legado. Legado, bom, não sei se o meu trabalho, tenho o legado no meu trabalho e tenho o meu legado pessoal, né? Eu acho que é amor acima de tudo, né? Sem preconceito, sem preconceito principalmente, porque cada pessoa pode ser de um jeito, de outro, ter esse comportamento normal, vamos assim dizer, né? Eu acredito que eu sou assim uma pessoa muito liberal, que aceito as mudanças que o mundo vem experimentando. Algumas a gente estranha no começo, mas depois vai se adaptando, vai se acostumando, e vida que segue, porque sempre analisar mais o caráter das pessoas do que o seu lado físico, o comportamento sexual, etc e tal. Então acho que o legado seria isso, de passar uma pegada assim, não vou dizer de modernidade, mas de tolerância com as diferenças. Muito bem. Chico Cofone. Muito bem. Que bate-papo gostoso, pois não? Pois é. Dá para ficar um tempão conversando aqui. Muito legal. E a gente vai futuramente até chamar você de novo no começo do ano para dar a previsão de 2026. Tá bom. Né? Tá isso aí o pessoal gosta muito. Gosta. E a gente até deixa aberto o canal no YouTube, que a gente tá postando aqui, para perguntas, porque vão surgir dúvidas e a gente vai guardar para os próximos, a gente começar a conversar
E talvez os próximos sejam até ao vivo. Tá bom. Porque isso aí é bem interessante para ter aquela O interatividade. calor, a interatividade, exatamente. Muito bom. Legal. Agradeço. Falou? A Eu gente acho agradece que- muito Valeu. também, com certeza. Valeu, Mas Chico. antes da gente fechar aí, tem algum projeto pensando no futuro? Como Não, que pensa? não. Só Porque trabalho, João Bidu trabalho, não trabalho. para, né? Faz um projeto grandioso, alguma coisa diferente? Não tenho não. Não dá tempo nem de pensar nisso. Tá Trabalho certo. demais. Valeu? Tá ótimo. Então, para vocês que acompanharam a gente, se gostaram ou não gostaram, transmita para frente e compartilhe. Para quem você não gosta também, compartilha também, porque o negócio é ser conhecido aqui. O João Bidu tem muita história para deixar para todo mundo ouvir, para conhecer. É um cara que deixou a sua... Ele é humilde, mas a marca dele já está pelo Brasil pela história. Tá certo? Então, Mara, até o próximo. João Bidu, muito obrigado. Valeu, Chico. Valeu, isso Mara. aí, muito obrigada Abraço para todo por mundo aí. dividir. Valeu, obrigado, hein? Dividir o microfone com você também. Mais uma vez, minha Valeu, imensa Mara. gratidão. Opa. E claro, né, meu respeito e meu carinho pela sua pessoa, pelo seu profissional. Não posso deixar de mencionar isso. E está sempre aberto aqui as portas para falar conosco, com Obrigado, certeza. obrigado, O Brasil muito todo obrigado. agradece. Valeu. Quero Tá joia. agradecer também, claro, quem está aqui na nossa companhia, nosso editor, Felipe Bordinali. Agradecer também o Marcos de Almeida, que está aqui nos acompanhando, estagiário. Gratidão a todos. E, claro, o meu muito obrigado a você pela companhia, pelo carinho. Continue com a gente. Polivídeo Podcast tem mais novidades para você por aí. Até mais, no nosso próximo encontro. Até breve. Um forte abraço.